e disse: o Celso chegou para mim, era filho de uma vizinha, e disse: ele vivia na rua, Padinha. E ele, então, gostava muito de mim, me chamava de Tia Neri. Tia Neri, se você deixar eu ficar aqui na creche, eu não volto mais para a rua. Imagina, o que uma mãe, depois de uma coisa dessa... Pode ouvir a história, dá vontade de chorar e abraçar esse menino. O Celso. Então, eu voltei para casa, minhas conversas com o Abdu'l-Bahá eram assim, sabe? Na intimidade. Intimidade. E eu queria tanto atender o pedido de Celso. Mas ele era muito grande, Padinha. Ele já tinha, o quê? Para ir uns 15 anos. Ia fazer uns 15 anos. Morava na rua, porque ele foi um menino muito... Apanhou muito, tinha problemas de vários tipos, você pode imaginar. Então, eu saí, voltei para casa, disse, vou tomar um banho e vou sair. Essa é uma história que eu gosto de contar. Eu disse, eu tenho que achar um lugar. E quando eu estava voltando para casa, eu vi um casarão que nunca foi habitado. Tinha a parte de baixo e a de cima. Eu cheguei na rua, assim, na esquina, perguntei, de quem é essa casa? A senhora em frente disse, ninguém nunca morou aí. Tinha até mato dentro da casa. Eu falei, eu quero essa casa para botar os meninos. Sei. Isso foi no mesmo dia, Padinha. Aí decidi tomar banho e sair para a rua. Era assim, Padinha. Eu saía porque eu precisava de ajuda para manter 150 crianças e eu não tinha dinheiro. Então vivia de doação. Fora o leite, não tinha ajuda dos órgãos públicos, né? Não, tinha ajuda da LBA, que era um real de per capita. R$ 1 era 80 centavos por criança por dia. Mas tinha as crianças oficiais e os filhos das funcionárias e as mães, então aquele dinheiro não dava para nada, Padinha. Então eu saí, cheguei no ponto do ônibus e pensei, para que lugar que eu vou? Aí apareceu lá, Praça da Sé, eu peguei, vou, sentada no ônibus, Padinha, pensando, em que lugar que eu vou descer? Foi sempre assim. Então, de repente... porque assim, era inspiração. Às vezes meu coração dizia, desce aqui, e era ali que eu conseguia o que eu precisava. Naquele dia, cheguei na frente das lojas brasileiras e fiquei de pé. Quando eu fiquei de pé, que eu disse, vou descer aqui, eu vejo a dona daquela casa que eu tinha visto uma vez de costas, Padinho. E eu disse para ela, você é dona daquela casa em Fazenda Coutos? Ela disse, quem é a senhora? A senhora mora lá? Eu falei, moro. Ela falou, sim, eu tenho uma casa lá, já tinha mais de 12 anos aquela casa lá fechada. Ela falou, nunca morei ali, nem vou morar. Eu falei, sabe por que você construiu aquela casa? Você construiu aquela casa para mim. Porque eu preciso daquela casa para... Já fiz hipnose na mulher aí, tô brincando. Sim, claro, não, isso é. Hipnose é crença, né? Eu disse... eu quero fazer a casa do adolescente e aquela casa é perfeita. Eu vou comprar a sua casa. Pergunte se eu tinha dinheiro. Não tinha um centavo. Eu disse, falei, vai então lá domingo que a gente acerta o preço. Ela foi no domingo, Padinha, entrei, o mato dentro da casa, assim, ó. Aí, e do lado tinha um outro terreno que uma senhora havia falecido e as crianças diziam, essa casa é assombrada, tia, essa casa não. E eu disse, olha, eu vou comprar a sua casa, eu vou pagar, parece que na época era R$15 mil. Imagina, é uma coisa de graça. Aquilo custava mais ou menos, na época, era $4 mil, alguma coisa assim. Não sei se era tanto. Aí ela disse, eu falei, mas agora eu alugo. Eu vou alugar porque eu preciso dela agora. Mas o dinheiro que eu vou pagar o aluguel, eu não vou te dar. Eu vou pagar para as pessoas tirarem toda essa bagunça que tem aqui dentro. Então, fui na hora da conta, eu não paguei nada para ela. Só limpou a casa dela e utilizou com boa. Então, eu disse para ela o seguinte, olha, isso era mais ou menos novembro, e eu falei para ela, no dia 9 de março, eu te pago o dinheiro da casa. Isso era novembro. Isso era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses, Padinha. Então, ela disse, tá bem. E meu marido disse, viu essa negociação e disse, você é maluca? Com que dinheiro?
que você vai comprar essa casa? Eu disse, não sei. Bahá'u'lláh vai me ajudar. E olha, botei os meninos voluntários lá dentro, limpando tudo, pintando. Então, um dia eu vou à sede Bahá'í em Nazaré para falar com alguém, não sei por quê. E tinha um rapaz sentado lá que eu nunca tinha visto. A sede Bahá'í de Nazaré era a sede local. Exato, a sede Bahá'í de Nazaré, o bairro de Nazaré, em Salvador. Isso. E tinha um rapaz muito simpático lá, perguntando, quem é você, o que é que você faz? E eu então contei. E Bahá'u'lláh diz que quando uma pessoa sente amor por outro, fica impossível de não lhe dizer, não é? Isso. Também fica impossível para aquele que ama não falar do seu amor. Meu amor é aquele projeto, e eu falava dele para todo mundo. Então, comecei a contar o que a gente fazia e o que eu queria. Só interrompendo um pouquinho. A Abdu'l-Bahá menciona, pergunta se a gente tem poder, se a gente tem amor. E ele fala, se você tem amor, o seu poder vai ser irresistível. Era exatamente isso que você tinha com esse projeto, com essas suas atividades que você está relatando. Você tinha amor. Então, o seu poder era irresistível. Você comprava a casa sem ter dinheiro. Entendeu? A gente parece loucura, parece uma coisa inacreditável, mas é porque a gente não está utilizando o que Abdu'l-Bahá disse, para a gente ter amor. Se a gente tem amor, aquelas pessoas com quem a gente está ensinando a fé, com quem a gente está realizando atividades, o poder vai ser irresistível, mas não é o poder do ego, é o poder do amor, né? Mas aí você estava lá, chegou na sede de Nazaré, e aí? Comecei a falar sobre o que eu estava fazendo, sobre as crianças, sobre as voluntárias, as mães que eram voluntárias, e que eu ia comprar essa casa porque eu queria fazer a casa do adolescente. Falei sobre o Celso. E esse jovem, então, olhou para mim... Era o nome de meu pai. E esse jovem, então, falou para mim, eu dou a metade. Puxa vida! E eu fiquei assim, ai, me desculpe, eu não estava falando, eu nem sabia que você tinha dinheiro, porque eu fiquei assim, fiquei tão surpresa, Vadinha. Empolgada, né? Empolgada, mas assim, ele não, e aí ele doou metade daqueles $4.000, ele doou, não, era $4.000? Eu acho que era, naquela época era. Sim. Então eu só precisava de mais 2. Vadinha, eu recebi depois mais 3. Uma doação, todas essas pessoas conheciam o que eu estava fazendo e doaram o dinheiro. Então, o que acontece? No dia 8 de março, eu tinha na conta da creche os 15 mil para pagar e ainda tinha mais 5 mil que era para fazer a reforma. Então, eu pintei, reboquei, tudo com voluntário, é claro, foi só material. Comprei algumas beliches para os meninos dormir. Então, no dia 9 de março, estava pronto, era nosso. E assim, Padinha, essa é uma lei divina, porque assim, quando nós queremos fazer o bem, tudo colabora para isso. Verdade. Quando o seu desejo é servir a sociedade, quando o seu dever é ajudar os outros, quando o desejo de seu coração é isso, tudo conspira para que isso aconteça. Então, assim, quando a gente quer fazer o que é certo, parece que as bênçãos divinas descem sobre nós e as coisas acontecem.